eu sou Juliano Dutra Aniceto e esse é mais um vídeo da Academia Sinos de Ópera, um projeto Funarte em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a orquestra, sobre a instrumentação, sobre algumas características dos instrumentos, como que a orquestra que acompanha a ópera ela se transformou através dos séculos, desde lá do período barroco até os dias de hoje com as diferentes formações, e a gente vai falar um pouquinho também sobre adaptação, como que a orquestra se adapta e como que a gente consegue adaptar a orquestra para acompanhar as vozes, para respirar junto com as vozes e para fazer parte do espetáculo operístico. A orquestra que acompanha o repertório operístico, ela está associada ao seu tempo. Em óperas barrocas, por exemplo, nós vemos a presença do baixo contínuo, dos instrumentos de corda, que eram comuns naquela época, com suas peculiaridades, com seus arcos específicos daquele tempo, das flautas, da flauta doce, como é comumente chamada, ou do traverso, da versão transversal, da flauta ainda de madeira. A gente tem a presença dos primórdios do fagote, os primórdios do oboé. Esses instrumentos eles vão fazendo parte, vão se incorporando à orquestra que acompanha as óperas barrocas. Interessante notar que a adaptação, especialmente no período barroco, e a capacidade de improviso, de embelezamento, tanto na orquestra quanto nas vozes, é muito presente. A música barroca ela é marcada pelo improviso, marcada pela liberdade do instrumentalista de, dentro do conceito técnico, dentro do conceito histórico, dentro daquele universo, improvisar e embelezar a música de acordo com seu estilo pessoal, de acordo com a tradição da época, guiado pela estética cultural daquele momento. Algo muito interessante é que a orquestra de ópera ela acaba por impulsionar o processo de crescimento da orquestra sinfônica. Tomando, por exemplo, os trombones, que vão aparecer na orquestra sinfônica, na orquestra de música sinfônica, digamos assim, lá no período clássico, já no período romântico, e depois vão se consolidar no período romântico, a presença dos trombones com a expansão da orquestra. Os trombones já faziam parte de algumas óperas desde o início do período barroco, final do Renascimento, por exemplo, o Orfeu de Monteverdi. Nessa ópera já existia a presença de trombones, ou da sacabucha, que era o trombone da época, né? O avô do trombone, vamos dizer assim. A gente já tinha os trompetes, já tinha presença massiva de metais. Então, nesse sentido, a ópera é pioneira. A necessidade de se criar efeitos para enfatizar o drama é algo que realmente motiva e impulsiona a ópera a buscar novos mecanismos. Depois, esses mecanismos se espalham por toda a prática musical. Isso não é um fenômeno isolado do período final do Renascimento e início do período Barroco. Como a gente sabe, e a gente já falou aqui em alguns vídeos do Projeto Sinos, Wagner, no período romântico, trabalhou na confecção de instrumentos, na arquitetura dos teatros, para que a experiência da operística fosse completa, para que o espectador tivesse uma experiência imersiva no espetáculo operístico. E falando da orquestra como a gente conhece hoje, a orquestra ela é basicamente dividida em 4 grandes naipes: as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. As cordas do agudo pro grave nós temos os violinos, as violas, os violoncelos, os contrabaixos, também com alguns instrumentos auxiliares, como por exemplo a harpa. A harpa ela é muito associada ao período romântico, ao período moderno, sobretudo pelo repertório, mas ela já fazia parte da orquestra desde o período barroco, em alguns casos fazendo parte do baixo contínuo. Quando a gente fala do naipe de madeiras, a gente se refere às flautas, os oboés, os clarinetes, os fagotes, também com alguns instrumentos auxiliares. Por exemplo, nas flautas nós temos o pícolo, a flauta em sol em alguns casos. Nos oboés nós temos o oboé d'amore, o corno inglês. Instrumentos auxiliares, no naipe de clarinetes nós temos a requinta, nós temos o clarinete baixo, muito comumente visto na orquestra. Quando a gente fala dos fagotes, nós temos a presença do contrafagote. Nos metais nós temos as trompetes, as trompas, os trombones, a tuba, e também com alguns instrumentos auxiliares, às vezes com sousafone, como eu tinha falado, da expansão tecnológica, né, promovida através da ópera, nós temos, por exemplo, a tuba wagneriana, que é um misto da tuba e da trompa, que foi criada por Wagner para atingir uma sonoridade específica no Anel dos Nibelungos, em sua ópera. E o naipe de percussão, que mais comumente visto nós temos os tímpanos, nós temos
triângulo, caixa, prato, o bumbo, mas o naipe de percussão é muito rico. O naipe de percussão ele pode englobar qualquer instrumento que produz o efeito sonoro desejado. Pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de reger uma obra aqui, onde eu estudo e onde eu trabalho, e o compositor havia pedido correntes. Essas correntes elas deviam estar associadas a uma chapa de metal, e o barulho que as correntes faziam no atrito com o metal era o efeito sonoro que ele gostaria de ter na sua peça. Então, o naipe de percussão é muito rico e muito variado. Passa pelos instrumentos que eu mencionei, mas ele pode abordar qualquer instrumento que consiga trazer o efeito desejado, incluindo trovões, incluindo qualquer efeito sonoro necessário para a ópera. E é impossível falar de música de orquestra em ópera, sem falar de abertura. Nós temos um vídeo dedicado à abertura aqui no projeto Sinos, você pode conferir esse vídeo. Essa peça orquestral que muitas vezes é tocada antes da ópera, já prenunciando temas, melodias, harmonias que vão ser cantadas, que vão ser tocadas como temas associados ao drama musical. A abertura muitas vezes, não em todos os casos, mas muitas vezes ela familiariza o público com o material musical que vai ser apresentado durante a ópera. Já, por exemplo, anunciando temas que vão ser cantados pelos principais personagens ou associando temas a certos espíritos, certo humor, por exemplo, uma fatalidade que acontece. Sempre que uma certa fatalidade acontece, você tem um motivo musical. Então, na abertura, a gente tem, muitas vezes, esses motivos já sendo apresentados para o público para que esse elemento de familiaridade seja criado. Do ponto de vista da performance, a orquestra promove o acompanhamento dos cantores. Nesse sentido, especialmente para projetos sociais, escolas, universidades, a orquestra, o repertório operístico tem um valor muito importante no ensino de como se respirar. Eu acho que o repertório operístico, ele ensina, sobretudo a instrumentalistas mais jovens que estão começando a se aventurar no universo da música, o valor do cantabile, o valor da escuta. Você precisa saber a área, precisa saber quando o cantor respira, quando é necessário sustentar a nota para poder preencher um espaço, como que é necessário se adaptar às diferentes condições. Por exemplo, você está apresentando uma ópera por diversas vezes, ou tem 5 apresentações de uma ópera. Às vezes o cantor chega especialmente bem no segundo dia, no primeiro dia às vezes não estava tão bem, ou a cantora chega especialmente saudável, dormiu bem. Então, o canto ele vai ser alterado e é necessário que a orquestra se adapte a isso. Às vezes tem uma respiração a mais que é necessária, a orquestra precisa se adaptar. A orquestra serve a voz. E a voz é o principal elemento da ópera. E a orquestra ela vai promover esse acompanhamento, trazer conforto ao cantor. E, lógico, quando o cantor não está cantando, a orquestra toma o espaço para enfatizar a ação, promover os efeitos sonoros, aumentar a dramaticidade da cena que está sendo apresentada no palco. Então, é tudo de bom quando a gente consegue fazer esse casamento entre os cantores, a música de câmara expandida, quando a gente consegue colocar uma orquestra ciente da parte dos cantores e uma orquestra que consegue de fato seguir os cantores, promover esse conforto para que eles não precisem nem se esforçar demais para cortar o som da orquestra, volume, dinâmicas, etc., seja adequado para que o cantor se sinta confortável para executar o que ele precisa fazer. O cantor, ele já está com realmente muitas coisas para fazer. Ele tem que cantar a ópera, ele precisa atuar ao mesmo tempo. Muitas vezes existem imprevistos que acontecem na cena ou imprevistos musicais que acontecem. Então é muito importante que a orquestra ela consiga promover seja esse centro de estabilidade, esse centro onde as pessoas consigam confiar e saber que a orquestra está ali a serviço do drama, a serviço da voz. Quando a gente fala em posicionamento da orquestra, eu mostrei um diagrama agora há pouco com o posicionamento da orquestra da maneira mais tradicional, cordas à frente, madeiras no centro, metais e percussão um pouco atrás, um pouco nas laterais. Em ópera, isso varia drasticamente. Muitas vezes o fosso não é adequado se há um teatro com fosso. O fosso não tem o tamanho exato para que a formação da orquestra seja feita da maneira tradicional. Em outros casos, o fosso até oferece o tamanho
ideal para a colocação e para a montagem da orquestra da maneira tradicional, mas não soa bem, às vezes um instrumento soa melhor que o outro. Eu sou sempre adepto da experimentação. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de reger a flauta mágica em São Paulo, nós trocamos diversas vezes o posicionamento da orquestra. Colocamos as madeiras numa lateral, os metais um pouco mais atrás, para poder promover o equilíbrio. E claro, quando a gente tem uma orquestra o número de instrumentalistas não é exatamente equilibrado, às vezes a gente tem poucos violinos, a gente tem mais cellos, ou o contrário, às vezes a gente tem muitos violinos, só tem pouquíssimos cellos, ou a gente precisa trabalhar com isso e, de fato, a adaptação para o equilíbrio pode ajudar você trocar o posicionamento dentro do fosso de orquestra dos instrumentistas pode realmente ajudar no processo de equilíbrio da orquestra, para que o som não seja forte demais, por exemplo, em relação aos cantores, ou para que a percepção da plateia seja uma percepção de som equilibrada, né? Essa experimentação é muito importante. Nesse sentido, vale a pena, por exemplo, colocar os metais numa lateral, inverter quase a posição da orquestra e encontrar a melhor maneira para que todos se sintam confortáveis, sobretudo os cantores no palco, com acompanhamento promovido pela orquestra, mas também os instrumentistas que estão no fosso, o maestro, para que todo mundo consiga se entender e, mais importante de tudo, se ouvir. Eu acho que essa é a grande questão em ópera, que todos consigam se ouvir os cantores e conseguir entender como que essa dinâmica de escuta, reação e emissão do som funciona. Foi um prazer conversar com você sobre o universo da orquestra, um pouquinho, material muito introdutório sobre como é a atividade e quais são as possibilidades que a gente tem quando a gente está abordando a orquestra, e falar um pouquinho sobre equilíbrio. E eu espero você no próximo vídeo da Academia Sinos. Até lá!